vamos aprender sobre 4 figuras musicais. Sobre a mínima, semínima, colcheia e também semicolcheia. Vamos começar pela semínima. A semínima é essa figura musical. E o seu valor é igual a um tempo, que executamos da seguinte forma: tá. Quando eu falo de tá, esse tá, ele se dá o início aqui embaixo, mas esse azinho, ele é de som de prolongamento. Cada músico precisa entender esse espaço que eu tenho para prolongar o som no instrumento, ou seja, tá, a. Hoje eu trouxe esse instrumento, é uma flauta doce, para mostrar para vocês a diferença de cada som conforme cada figura musical. Eu vou usar aqui a nota Lá, não se preocupe com isso agora, tá? Mas para mostrar para vocês como eu executo em qualquer que seja o instrumento, ou seja, eu preciso entender esse tempo de duração do som. Perceberam? Quando eu falo que a semínima ela tem um tempo de duração do som, eu preciso entender que quando eu vou executar no instrumento, o som começa aqui embaixo e termina aqui em cima. Agora vamos aprender sobre a figura mínima. Esta é a figura mínima. O tempo dela é igual a 2 tempos. Isto é um macete. A partir da nossa referência, que é a nossa matriz, que é a figura musical semínima, eu começo a dobrar daqui para cima, ou seja, se a semínima é igual a 1 tempo, a mínima passa a ter o valor de 2 tempos. Dobrou-se o valor. Daqui para cima começa a se dobrar o valor. Agora vamos aprender como é o tempo da figura mínima. A mínima já sabemos que dobrou-se o seu valor daqui para cima e que ela é igual a 2 tempos. Na hora de executarmos, começaremos também a contar, mas precisaremos prolongar o som mais o restante do tempo, ou seja, completar os 2 tempos, que vai ficar dessa forma. Tá. Começo com tá e prolongo o restante do tempo. Vou fazer para vocês utilizando a flauta. Isso precisa estar bem entendido em cada música, porque para as outras figuras nós teremos também esse espaçamento do tempo e as figuras vão começar a ser divididas dentro desse espaço de tempo. Por isso, usamos o prolongamento com A para isso ficar bem entendido. Então, para 2 tempos, usando o instrumento, eu estou usando a flauta, pode ser qualquer instrumento, vai ficar desta forma. Eu preciso prolongar o som até completar os 2 tempos, que sempre vai terminar aqui em cima. Agora vamos aprender sobre a figura colcheia. Também a partir da figura semínima, vamos entender sobre ela. Semínima igual a 1 tempo, que já aprendemos a execução que fica como tá, ou seja, tá ou prolongamento de som. Agora vamos aprender sobre a figura colcheia. A colcheia, ela vai ficar da seguinte forma: dentro desse espaçamento de tempo, quando eu começo a descer, porque a nossa matriz é a semínima, quando eu começo a descer, dentro desse tempo, o que vai acontecendo? Eu começo a dividir as figuras. Se eu tenho um tempo aqui,
Quando eu começo a descer, eu vou ter esta figura. Dentro deste tempo, teremos a colcheia que executaremos assim. Tá, tá. Ou seja, agora vamos aprender sobre a figura semicolcheia. Esta é a figura semínima. Esta é a figura colcheia. E agora vamos conhecer a semicolcheia. Vamos continuar dividindo. É um macete que eu havia comentado com vocês. Daqui para cima eu dobro, dela para baixo eu dividi, se tornaram duas. Daqui para baixo eu vou continuar dividindo. Dentro de cada colcheia eu vou ter duas semicolcheias. Para essa colcheia, eu vou ter uma aqui e vou ter outra aqui. Para essa, eu vou ter uma aqui e vou ter outra aqui. Ou seja, para cima, eu dobro e para baixo, eu começo a dividir as figuras. A dividir as figuras. Aprendemos agora sobre a semicolcheia, que é esta figura aqui. Ou seja, dentro deste espaço da semínima de um tempo, eu vou passar a ter agora duas semicolcheias aqui embaixo e duas semicolcheias aqui em cima, que eu vou executar da seguinte forma: tata, tata. Então ficará assim: tata, tá e tá. Mas observaram que a partir da semínima, que é esse espaço, eu falei para você que dentro desse espaço, quando eu começo a descer as figuras, eu começo a dividir o tempo. Ou seja, teremos duas semicolcheias aqui e duas semicolcheias aqui. A execução no instrumento, em cada tempo, ficará assim. Também para cada figura musical, temos as suas pausas. Aprendemos hoje sobre a mínima, que é igual a 2 tempos. Aprendemos sobre a semínima, que é igual a 1 tempo. Aprendemos que abaixo dela começamos a dividir, ou seja, dentro de uma semínima temos duas colcheias. E aprendemos também que continuamos a dividir, ou seja, em cada colcheia, para cada colcheia temos duas semicolcheias. E como identificamos cada figura ou o nome delas? Colcheia, o que vai dizer para mim que ela é uma colcheia é o seu colchetinho aqui. É essa curvaturinha que ela tem aqui. Para semicolcheia, são 2 colchetinhos. Isso é que diferencia também uma figura de cada. Então, aprendemos sobre a mínima, sobre a semínima, sobre a colcheia e sobre a semicolcheia. Para elas, cada uma delas também tem a sua pausa. Para a mínima, a sua pausa ela é desta forma. Ela é desenhada bem nesse espaço da terceira linha do pentagrama, tá? Nós temos o pentagrama e é
bem esse desenho aqui que vai representar a mínima, tá? Lembrando que as pausas musicais têm a mesma duração das figuras, mas essa duração eu tenho que entender que eu tenho 2 tempos que eu tenho que esperar, tá? Por que esperar? Porque eu tenho 2 tempos de silêncio. Então, esse quadradinho que fica na terceira linha representa a pausa da mínima e ele é igual a 2 tempos de silêncio. Numa partitura, quando eu ver esse desenho, eu vou contar 2 tempos, mas não vou executar no instrumento, porque ele representa um silêncio. Para a semínima, a sua pausa é representada por esse desenho, que também é igual ao mesmo valor dela. Ou seja, nós vamos ter que contar um tempo de silêncio. Já para a colcheia, ela é representada por esse desenho, tá? No caso aqui, como nós estamos explicando para vocês, aqui é uma pausa e aqui é outra pausa. Para a semicolcheia, ela é representada por esse desenho. E a diferença dela é a mesma dos colchetes. Para pausa é esse mesmo desenho, para colcheia, certo? Mas só tem esse colchetinho aqui. E para semicolcheia já tem 2 colchetinhos. Então, pausa da mínima, pausa da semínima, pausa da colcheia e esta é a pausa da semicolcheia. Vamos relembrar agora como eu executo as figuras musicais quando eu as encontro numa partitura. Mínima, para aqui em cima. Semínima, para aqui. Colcheia, semicolcheia. Procure se atentar no tempo de cada figura e como você executa no seu instrumento.